Meu medo é ele atue como um ditador e aí volte, inclusive, assim, a tortura como política de Estado, né? Porque a tortura significa o quê? Ela significa morte, desaparecimento do corpo, né? Foi tudo isso que a gente viu, né? Eu sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e até hoje nós buscamos os nossos desaparecidos, né? Nós não podemos sepultar. E agora nós vamos continuar assim também? Quando eu fui militante do Partido Comunista, eu fui direto praticamente para a gráfica e para a imprensa. Eu fui da imprensa do partido, que fazia jornal A Classe Operária e várias publicações, né? E por eu fazer esse jornal e junto com outros companheiros, é interessante que eu era a única mulher que participava desse processo. E eu fui presa um dia, né? Fui sequestrada junto com toda a minha família, porque eu estava com meu marido e com um dirigente do Partido Comunista. E depois eles foram até a minha casa e pegaram meus 2 filhos com 4 e 5 anos de idade na época e com a minha irmã grávida de 8 meses. Quem vive tudo isso, você vê seus filhos sequestrados, levados pelas mãos do Ustra até a sala onde eu estou sendo torturada, onde eu estou sendo espancada, levando choques elétricos por todo o corpo. Bom, eu só me dei conta que eu tinha tanto hematoma no corpo quando a minha filha perguntou por que eu fiquei azul. E aí eu olhei e vi que eu estava toda roxa, né? Toda cheia de hematoma. Eu não tinha nem me dado conta, né? Depois eu vejo meu filho falando comigo sempre, né? Que ele lembrou dessa cena. Ele falava assim, eu ouvia sua voz, mas não conseguia te identificar, a pessoa, né? De tão desfigurada que eu me encontrava, inclusive no rosto, né? Muitos socos no rosto, então, rosto inchado, enfim. Meu marido entrou em coma de tanta tortura, né? E depois o outro foi assassinado. Então, quem carrega essa história, você tem que respirar fundo, né? Para enfrentar o dia a dia, né? Porque a tortura, eu falo, a tortura é uma ferida que ela não cicatriza. E de vez em quando sangra, né? Então eu carrego essa ferida comigo, né? Que é uma ferida na alma. E eu acho que eu sempre pensei isso e vejo, né? Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O Ustra foi torturador e foi comandante de um dos maiores centros de tortura e extermínio de todo o Brasil, que foi aqui o DOI-CODE. Ele foi declarado torturador na primeira instância, na segunda instância e na terceira instância. Ele foi declarado pelo Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro que hoje o Bolsonaro foi eleito para dirigir, para governar, já declarou o Ustra como torturador. O povo não merece outra ditadura, de jeito nenhum. Nasci no final do Estado Novo, que foi uma ditadura, a ditadura de Vargas, final da Segunda Guerra Mundial. Vivi a ditadura todinha, a ditadura militar aqui no Brasil. Então, quer dizer que eu nasci numa, vivi na outra, são 2, e agora eu vou para a terceira? Não, vamos, gente, vamos ver, né? Agora chega, né? Chega a ditadura. Eu acho que a hora que ele for dormir, pensa bem, não dá mais, entendeu? A ditadura só leva ao fracasso. Quem garante não ter o retrocesso a esse ponto vai ser o povo brasileiro, viu? Aí eu só acredito no povo. Fique atento, todo mundo, porque eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer, mas
Vamos ficar atentos, porque não pode, gente. Se a gente voltar a dar uma barbárie, pronto.